Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? Há um tempo eu fiz um vídeo aqui no meu canal com 50 fatos sobre mim, que era uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E é claro que naquele vídeo, além de contar algumas curiosidades sobre mim, eu contei fatos bacanas sobre mim. Mas dessa vez eu vim abordar um assunto um pouquinho diferente aqui. São curiosidades sobre mim, porém são alguns fatos estranhos, algumas manias que eu tenho. Que todo mundo tem manias estranhas, isso é meio que lei da vida, né? Quem não tá, tipo, sozinho e faz aquela coisa, tem mania de fazer aquela coisa que ninguém sabe, ou que, tipo, você teria vergonha de fazer na frente dos outros. E dessa vez eu criei coragem de vir mostrar algumas manias estranhas que eu tenho. Eu fui lembrando de uma outra coisa que eu tenho mania de fazer quando eu tô sozinha, né? E fui anotando, tipo, pra quando eu realmente fosse gravar o vídeo eu não esquecesse as coisas que eu tenho mania de fazer. Porém, quando eu fui anotando uma coisinha ou outra, essa uma coisinha ou outra foi surgindo uma lista meio extensa. E aí eu comecei a me dar conta que eu sou muito estranha. Eu faço muitas coisas que não sei se todo mundo faz, né? A gente acha que nem todo mundo faz as mesmas coisas que a gente, mas às vezes quando a gente resolve fazer como eu, criar coragem e mostrar ao mundo, às vezes pode encontrar pessoas que, assim como você, como eu, faz a mesma coisa que seria estranha. Então eu já peço que assistam esse vídeo até o final pra ver se tem alguma coisa que eu tenho mania de fazer que vocês também façam. E deixem nos comentários, né, o que vocês têm mania de fazer, se é alguma coisa parecida com as coisas que eu tenho mania. Tipo, essa mania de falar mania toda hora já tá me irritando, mas isso não é uma mania minha. A primeira coisa que eu lembrei, no caso que na verdade foi a ideia que eu tive pra gravar esse vídeo, foi sobre eu ter mania de contar picadas de inseto. Deixa eu explicar. Eu sou alérgica a insetos, né? Tipo, se alguma formiga dá uma mordidinha ou um pernilongo me pica, eu fico com um calombo muito gigante. E quando tá no verão, que tipo, a casa infesta de pernilongo, eu tenho muita mania de ficar contando os calombinhos. Tipo, se tem 3 picadas no braço, eu fico 1, 2, 3. Além de ficar coçando, né? Porque como eu sou alérgica, fica o calombinho e coça demais. E eu tenho muita mania de ficar contando as bolinhas. Tipo, no braço tem 3, na perna tem 2, na testa tem uma, sei lá. E isso é desde criança. Por quê? Não sei. Mas eu, tipo, fico enfesada porque o pernilongo me picou, mas aí tô lá eu. 1, 2. É inevitável, tipo, sempre eu faço isso. Sempre. A segunda mania estranha não é bem uma mania, na verdade é meio que um toque. Eu tenho mania de organização. Confesso que eu já fui pior, eu já fui muito mais organizada. Hoje em dia, na verdade, eu me considero até um pouco relaxada. Tipo, pro meu quarto. Às vezes eu chego cansada do trabalho e não arrumo do jeito que realmente deveria estar arrumado. Mas tem coisas que eu tenho muito toque, que é deixar as coisas exatamente no lugar. Isso serve pra minha penteadeira de maquiagem, pra minha estante de bibelôs, que eu tenho um monte de bonequinhos, assim, eu gosto de deixar isso tudo organizado. Até pra minha geladeira, que eu tenho coleção de imãs de viagens, e se, tipo, muda ele de lugar, eu fico meio assim, tem alguma coisa errada. Quadro, né, tem que estar, tipo, certinho na parede, tapete tem que estar certinho no chão também. Se tá com uma dobrinha ou um amassadinho, já começa a ficar aqueles chiques. Mas eu acho que um dos chiques mais, tipo, ninguém faz isso. Eu, pelo menos, não vejo, nem a minha mãe nem o meu pai faz isso. Mas quando eu vou no mercado, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou quando eu vou sozinha, eu tenho mania de arrumar as compras no carrinho. Tipo, eu pego as coisas e vou organizando certinho, vou encaixando tudo certinho no carrinho. E depois, na hora de colocar na sacola, eu também tenho mania de ficar organizando tudo certinho. Colocar, não sei explicar, é porque depende do que eu vou comprar, né? Mas eu coloco tudo encaixadinho. É como se fosse aqueles blocos que a gente vai montando, encaixando pra formar, sei lá, uma parede ou uma muralha, qualquer coisa. Tipo o Lego, né? Que vai encaixando as coisas certinho e não fica nem um espacinho sobrando. E na sacola eu tenho que fazer isso com as compras. Colocar, tipo, biscoitos, por exemplo, um do ladinho do outro, certinho. Aí, sei lá, tem um Danone, um iogurte, coloco em cima. Aí tem umas coisas menorzinhas, vou colocando do lado. Pra que isso? Vai estar tudo dentro da sacola, vai não ser
sei explicar, eu tenho essa mania e vou morrer assim, acredito eu. Minha terceira mania estranha, eu acho que é um pouquinho culpa da minha mãe. Porque eu tenho mania de sempre, não importa a ocasião que eu vou sair de casa, eu preciso ir no banheiro. Às vezes eu nem estou com vontade de fazer xixi, mas eu preciso dar uma checadinha lá no vaso, sai 2 pinguinhos e pronto, feliz, agora eu posso sair. Mas isso é um pouco culpa da minha mãe, porque quando eu era criança, sempre antes da gente sair, né, como nem todo lugar tem um banheiro disponível e criança nem sempre sabe segurar suas vontades, ela sempre falava, vai no banheiro antes da gente sair. E eu cresci fazendo isso. Antes de sair eu preciso ir no banheiro. Porque me dá um pânico de tipo, pisei na calçada, pronto, agora eu quero ir no banheiro e não vai ter um banheiro disponível pra eu poder usar. Então, antes de sair de casa eu preciso sempre fazer um xixizinho. Sempre. A minha quarta mania estranha, não sei se é muito estranha, mas é que eu mesma eu não entendo porque eu faço isso. Eu sou destra, escrevo com a mão direita. Mas eu tenho uma mania de sempre colocar meia, calçado ou tipo quando eu vou colocar calça, eu sempre coloco primeiro o pé ou a perna esquerda. Não sei explicar porquê. Eu não consigo colocar o pé a meia, por exemplo, é pra colocar no pé direito, não vai. Isso vale no balé. Eu fui perceber isso, sei lá, tipo, nem vem ao caso, mas eu fui perceber isso colocando a ponta da minha sapatilha de ponta no balé, né? Porque, tipo, tem um monte de coisa lá pra fazer. E eu lembro que foi minha amiga que me deu a sapatilha, ela me deu o pé direito, porque, tipo, tava mais perto dela, eu falei, por favor, dá minha ponta aí. E ela me deu o pé direito, e eu falei, primeiro. Aí eu fiquei olhando assim, ela falou, você não vai colocar? Eu, não, é que eu começo da esquerda. E aí que me caiu a ficha, eu nunca tinha percebido. Ela falou, oxe, começa com qualquer um, dado mesmo. Mas não, preciso colocar o pé esquerdo primeiro. E não é só da ponta, só da sapatilha, é qualquer coisa. Porque depois eu comecei a reparar em casa e eu sei que coloco calçado, primeiro pé esquerdo, meia, primeiro pé esquerdo. Calça, quando a calça, no caso, tem que colocar a perna. É a perna esquerda que entra primeiro. Não sei explicar por quê. Não sei quando começou, só sei que é assim e ponto. Quinta mania estranha. Essa eu já confessei pra minha mãe e aparentemente sou só eu que faço. Eu tenho muita mania de formar palavras com as letras das placas dos carros. Não importa se eu estou na rua, se eu estou parada no ônibus, eu vejo um carro parado ou andando. Aí tem as 3 letrinhas e os 4 números, né? Os números eu ignoro porque não faz diferença pra mim. Mas aquelas 3 letrinhas eu fico imaginando palavras. Não é necessariamente elas formar uma palavra, até porque palavras com 3 letras existem poucas. Mas eu fico pensando o que poderia formar com aquelas letras especificamente naquela ordem. Por exemplo, a placa do carro do meu tio é a letra P, a letra E e a letra X. Desde a primeira vez que eu bati o olho na placa do carro do meu tio, eu imaginei que tava escrito peixe ali. E tá escrito peixe. Eu pego muito ônibus, né? Então eu fico horas e horas esperando no ponto. E, mano, enquanto eu tô esperando o ônibus, eu vejo milhões de carros passando na rua. E eu sempre tento formar alguma palavra com o carro. É que assim, agora eu me lembro muito da placa do carro do meu tio, né? Que foi a que eu compartilhei com a minha mãe. Mas eu faço isso com qualquer placa. Eu sempre vou tentar formar alguma palavra, ver se dá pra encaixar. Eu normalmente não troco as letras, tem que ser na ordem formar alguma palavra. Eu lembro que tem um carro que ele sempre tá estacionado na rua do meu serviço. Então, tipo, é outro carro que eu lembro assim. E nele tem as letras E, N e Q. E eu sempre imaginei que aquela placa forma a palavra enquadramento. E assim vai, né? E tem muitas outras. Tipo, é infinito. Qualquer carro que eu ver, eu vou olhar pra placa e vou tentar formar uma palavra. Mas alguém faz isso, gente? Ou sou só eu que sou tão estranha assim? Pensando em placas de carro, letras, números, uma coisa que é até mais antiga do que formar palavras com as placas dos carros. Eu acho que isso foi desde que eu comecei a meio que aprender a ler, que eu olhava muito placa, né? Porque quando a gente tá aprendendo a ler, a gente gosta de tentar ler as placas. Mas aí depois que eu já tinha realmente aprendido a ler, eu comecei a formar casais com as letras. E é agoniante, porque, por exemplo, se eu vejo uma palavra que tem, sei lá, um número par de letras, eu vou formando casalzinho, 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 a palavra acabou e todos os casais estão formados.
Mas às vezes tem uma palavra que tem número ímpar de letras e eu fico agoniada, porque tipo, fica sobrando aquela letra. Enquanto eu não juntar ela com alguma outra palavra de alguma outra placa, eu fico com aquele negócio, aquela letra tá sozinha. É agoniante. E é estranho. Uma mania estranha que eu tenho, que assim, eu acho que é um pouquinho mais comum, mas eu faço exageradamente. Falar sozinha. Todo mundo fala sozinho, né? Só que eu falo muito sozinha. Começa pelo fato de eu ser filha única, né? Então, tipo, eu sempre brinquei sozinha. É claro que eu tenho os amigos, eu já morei no mesmo quintal que os meus primos, então eu tinha com quem brincar. Mas não era sempre, não é tipo 24 horas igual ter um irmão. Imagino pelo menos, porque nunca tive irmão, então não faço ideia de como seja. Mas eu sempre tive a imaginação muito fértil, eu sempre inventei historinhas pra brincar. E mesmo eu crescendo, isso não parou. Eu fico, tipo, criando real histórias na minha cabeça e diálogos. Eu fico conversando e me respondendo. E é engraçado porque, tipo, às vezes eu tô, sei lá, no banheiro, arrumando meu cabelo, e minha mãe passa assim pela porta do banheiro e ela só escuta eu conversando, tipo, comigo no espelho ou comigo sozinha. E ela sempre achou isso engraçado, né? E eu, tipo, até ela me dar o toque, tipo, você tá falando sozinha no banheiro? Eu meio que não tinha percebido, mas aí mesmo percebendo, eu não consigo parar. Se eu tô, tipo, um tempo ocioso, sem fazer nada, não mexendo no celular, eu começo a inventar alguma historinha. Mano, isso acontece às vezes na rua. Quando eu tô, sei lá, numa fila esperando muito tempo, eu começo a ficar entediada e eu começo a criar historinhas na minha cabeça. Na rua eu tento me controlar pra não, tipo, realmente falar, mas aqui dentro a historinha tá acontecendo, tipo, muito. Tem um diálogo acontecendo, tem várias ações acontecendo. Então, assim, eu falo muito sozinha. Muito mesmo. Muito. A minha oitava mania, acho que é a oitava, né? Eu meio que perdi a conta, mas eu acho que é a oitava mania estranha. É um pouquinho nojenta. Pode ser que tenha gente que acha meio blá, mas assim, como vocês sabem, eu tenho uma cachorra. E de vez em quando, principalmente quando ela vai passear, tipo, em parque, né, que tem mato, tudo, e outros cachorros, às vezes ela volta pra casa com uma pulguinha ou outra. Ou então, tipo, no verão também, que elas se reproduzem mais, às vezes começa a infestar um pouquinho. Aí até a gente comprar o remédio, né, dar um banhozinho nela, às vezes acumula um pouquinho de pulgas. E eu tenho muita mania de tirar pulga. Mas, assim, chega a ser, como eu explico, não é nem uma mania, é quase uma terapia pra mim. Sério, essa é a parte estranha, né? O fato de tirar pulga não é estranho. O fato de ser uma terapia pra mim é estranho. Teve uma época que minha cachorra tava com muita pulga. Mas muita mesmo, porque tava muito quente, ela tava passeando praticamente todo dia, então não tava vencendo. Eu tirava a pulga, passava o remédio, mas ainda assim tinha muita. Agora deu uma amenizada, graças a Deus. A gente comprou um remédio bom, mas enfim, né? Não é o assunto agora. Mas por que eu digo que é uma terapia? Nessa época que ela tava com muita pulga, eu virava ela e assim, a barriguinha tinha tipo 3 pulgas lá, andando. E eu precisava pegar aquelas pulgas. Então, sabe, às vezes eu tava tipo, eu via que ela tava se coçando muito, eu pegava ela de um jeito, aí eu já começava a catar. E conseguir pegar todas as pulgas que eu vi percorrendo pelo corpo dela era uma realização. É aquele negócio, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, eu sei que tinha mais pulgas, tipo, andando nas costinhas, que ela tem mais pelo nas costas, e como é preto o pelo dela, não dá pra ver. Mas na barriguinha, que tem menos pelo, é mais clarinho, aí eu vi as pulgas. Se tinha 4 pulgas, eu precisava pegar aquelas 4. Se eu pegasse 3, eu ia ficar fuçando até eu achar a quarta, mesmo que não fosse a mesma. É tipo meta de vida. Que ridículo. Eu tinha que pegar todas as pulgas. E sabe, o fato assim de ser peque e a pulga morrer, mano, isso é muito mórbido. Mas fazer o quê? Sabe, tipo, viu? Vem sugar o sangue da minha cachorra, eu defendo ela. Nona mania estranha. Eu tenho muita mania de ficar me espreguiçando. Mas é tipo muita. Ó, só de falar, não dá vontade. Eu sempre me espreguiço. Principalmente quando eu fico na mesma posição por muito tempo. Ai, meu Deus, eu tenho uma necessidade muito grande. E quando eu digo muito tempo, é tipo
30 minutos eu já tô querendo me esticar, me alongar. Acordar, é claro que eu vou sempre me espreguiçar antes de levantar. Mas se eu tô viajando, tipo, de carro, de avião, de ônibus, não interessa. A cada meia hora eu vou estar esticando minha perna, meu braço, me alongando um pouco. Então é tipo, assistindo televisão também, né, que acabo ficando sentada numa posição só. Eu tenho também uma mania que eu não consigo ficar muito tempo só numa posição. Eu sou muito inquieta com isso. Na verdade, eu acho que eu sou velha mesmo, que eu começo a sentir dor no corpo, então eu preciso mudar de posição. E sempre vem com espreguiço junto pra colocar, tipo, tudo no lugar. Mas isso foi sempre também. Desde criança, sempre me espreguicei demais. 10ª mania. Não é bem uma mania, ou mas é uma necessidade, mas é uma mania que, na verdade, eu não gosto muito. Que é estralar o tornozelo. Eu não sei se deu pra ouvir, mas eu estralei agora. Tem gente que tem mania de estralar o dedo, né? Eu, na verdade, nem consigo e não tento muito, porque uma professora de educação física que eu tive, ela falou que, na verdade, ficar estralando não é bom, porque quer dizer que tá com falta de alguma coisa nos ossos, né? Que, tipo, ele tá raspando demais. Isso não é bom. É saudável ele tá movimentando sem estralar muito. Mas o meu tornozelo, ele estrala demais. Eu acredito que seja por conta da dança, né? Como eu sou bailarina, tudo, então a gente acaba forçando mais o pé. Mas o interessante é que, tipo, os dois pés estralam, mas é mais o direito. E o direito é uma necessidade. Porque, assim, meus tornozelos estralarem é meio que natural. Eu, tipo, tô andando na casa e às vezes eles fazem poc, poc, acabou. Ou então, quando eu começo o aquecimento pra aula, eu faço lá a circulação do tornozelo, às vezes eles estralam. Às vezes até os dedos, mas é sem querer, não é intencional. Agora, essa mania de estralar o tornozelo, especificamente direito, é uma coisa que, tipo, é uma coisa que incomoda. Eu tô fazendo nada, aí eu sinto que eu, não sei dizer, mas eu sinto que o tornozelo tá preso, eu preciso fazer clac, pronto, tô bem. Passa uma meia hora, 1 hora mais ou menos, eu sinto que ele tá preso de novo, aí clac, aí tô bem de novo. Não é sempre que isso acontece. É assim, quando eu digo não é sempre, é tipo umas 2 vezes por dia. Não mais que isso. Mas já teve uma vez, não sei explicar o motivo, que eu fiquei o dia inteiro estralando esse meu tornozelo. E eu lembro que eu tava com um amigo meu, ele até perguntou se eu já tinha quebrado o pé. Porque eu estralei, mano, já tava ficando insuportável, porque a gente tava tentando assistir um filme. E eu ficava toda hora, clock, clock, clock. E se eu não fizesse a articulação pra estralar, eu fico muito incomodada. Mas eu não sei explicar. Eu já fui em ortopedista, mas eles, como não é uma coisa que eu sinto, tipo, dor, nunca falaram nada, né? Sempre falaram que tá tudo ok. Então a gente só segue a vida. Só queria dizer que esse vídeo está ficando enorme, porque como vocês podem ver, eu tenho muita mania estranha. Mas estamos quase acabando. Eu já contei 2/3 das minhas manias estranhas. Faltam 5. E a 11ª, além de ser uma mania feia, nojenta, é uma coisa que eu estou tentando parar, mas ela ainda tá presente na minha vida, que é roer a unha, primeiro, né? Isso também eu sei que é mais comum, mas eu tenho mania de cutucar a unha. Cutucar, que eu digo, é mais a do pé, na verdade, né? Mas sabe essas pelinhas que tem aqui em volta da unha? Mano, eu sou muito agoniada, eu sempre tô assim na unha, principalmente quando eu tô ansiosa e quero que alguma coisa aconteça logo. Então eu cutuco demais a unha. E no caso que eu falei que principalmente a do pé, porque assim, a da mão eu roo de verdade. Agora eu estou tentando parar, mas eu ainda estou no processo. E a da mão, tipo, eu tenho muita agonia com as pelinhas que fica, né? Então eu sempre tô com o alicate lá pra tentar tirar essas pelinhas. Mas a do pé, eu tenho mania de, tipo, estou me preparando para ir tomar o banho. Aí eu tiro minha meinha, aí eu vejo que tem uma unha ali do pé que tá meio saltadinha e eu começo a ficar. Aí nessa brincadeira de cutucar a unha, eu começo a pensar em, tipo, N coisas que aconteceu na minha vida, naquele dia ou naquele momento, o que eu tenho que fazer. É o meu momento de planejamento de vida, talvez. Só que nessa brincadeira eu, tipo, demoro muito, porque eu já chego tarde do serviço, né? Então, tipo, eu tô cansada, era pra eu ir, chegar, tomar banho e descansar. Mas não, eu chego, sento na cama e começo a cutucar a unha do pé. E fico lá, tec, 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 tec. Nessa brincadeira, passa meia hora, passa 1 hora. Eu já cheguei a tomar banho depois de, tipo, 2 horas que eu já tinha
chegado em casa só porque eu tava numa unha, aí depois eu fui pra outra, depois eu fui pra outra. Enquanto acabou os 10 dedos do pé, eu não parei de cutucar. E é estranho e nojento, eu sei, mas assim sou eu. 12ª mania estranha. Como eu disse, né, eu sou um pouco, muito ansiosa. Sempre tô cutucando a mão, mexendo o pé, estralando. Estralo de novo. Eu não consigo ficar parada. Eu não me considero super hiperativa. Até porque, assim, por exemplo, os momentos que eu consigo ficar parada assistindo alguma coisa que me interessa, um filme, uma série, isso me prende real, mas é tipo, muito mesmo. Ou vendo fotos. Isso também é uma coisa que desde criança me para por um momento. Quer deixar a Fantine quieta, dá um álbum de foto pra ela ver que ela vai ficar quieta. Aí você já percebe que a pessoa tá ficando louca porque tá falando de si mesma na terceira pessoa. Mas enfim, se eu não estou assistindo alguma coisa que me interessa muito, eu não consigo ficar parada. Eu sempre tô mexendo o pé, batendo, fazendo assim na cadeira, né, com os dedos, batendo a mão na perna, eu sempre tô mexendo alguma coisa. E quando tô com caneta na mão, então? Fico assim com a caneta, fico no... É tipo, não consigo ficar parada. Vocês estão vendo por esse vídeo, né, que eu tô bem ansiosa. Tem um joguinho que eu tinha mania de fazer isso na escola, todo mundo ficava reparando e tentando fazer igual. Que era o joguinho do torce ou retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se é a pulga ou se é o percevejo. E quando eu tava muito ansiosa na época que eu fazia teatro, né, que tipo, quando eu fazia teatro, tinha várias cenas, só que nem todas as cenas eu estava. Então nas cenas que, tipo, eu tinha que estar descansando ou decorando texto, como o texto já estava decorado, eu tinha muita maneira de ficar assim. Porque eu não gostava de ficar, tipo, não era sempre que eu ficava assistindo as outras cenas pra não desconcentrar a minha. Então eu ficava lá, na minha concentração e no meu joguinho dos dedos. E todo mundo tentava fazer esse joguinho, mas é só porque eu não consigo ficar parada. Talvez eu seja um pouco hiperativa. Talvez eu precise procurar um médico. 13ª e última mania estranha. Eu acho que é a última, pelo menos. Das que eu lembrei e consegui anotar, essa é a última. Mas eu tenho certeza que eu faço mais coisas. É que, tipo, ou eu não achei tão estranho, ou eu fiquei com vergonha de vir contar pra vocês, ou eu não lembrei mesmo. Mas eu acho que já pode ser até um desafio pra vocês. Se vocês perceberam, só assistindo os meus vídeos, que eu tenho alguma coisa muito estranha que, tipo, só eu faço e que eu ainda não percebi, por favor, deixa nos comentários e fala: Fantine, você faz tal coisa que, mano, só você faz isso. Você é louca, menina. Mas enfim, né, então a 13ª mania estranha que eu tenho é de sentir a textura das coisas. Eu acho isso muito infantil, porque tipo, criança quando tá naquela fase de descoberta do mundo, com 1, 2 anos, começa com 1 ano, né, que começa a pôr a boca em tudo, quer sentir o gosto de tudo. Depois que ela vai ficando maiorzinha, vai aprendendo que não pode sentir com a boca em si, é o tato. Aí vem o tato e vai sentindo tudo. Eu mesma com meus 26 aninhos apenas, continuo com essa mania. Eu sou muito igual criança. Em partes, eu acho que isso seja um pouco do meu lado artístico, né? Não que eu já quis fazer esculturas, mas esculturas têm texturas, né? E eu gosto muito de sentir a textura das coisas, não importa do que. Tem uma árvore, eu chego lá pertinho da árvore e toco ela pra sentir. Tipo, manta, qualquer coisa que tem uma textura diferente. Gente, é qualquer coisa mesmo. É que aqui no meu quarto não tem muita coisa pra dar de exemplo. Mas ó, a parede, é que aqui é minha parede conhecida. Mas se é uma casa que eu vejo que tem uma textura diferente, eu tenho que chegar perto e tocá-la pra sentir. Real. Textura de tecido, aqueles vidros que tem textura diferente, que não é totalmente liso. Eu preciso chegar perto e tocar. E é engraçado porque às vezes eu tipo tô num grupo, né, que tem um monte de gente, aí tá todo mundo conversando e eu vejo aquela coisa lá com aquela textura que tá me dando muita curiosidade de sentir como que é. Aí eu vou de mansinho, chego pertinho, aí eu coloco assim minha mãozinha como se ninguém estivesse vendo, toco. Pronto, tô bem. Então é isso, gente. Essas foram as 13 manias estranhas que eu tenho. 13. E tipo, eu nem tinha reparado que ia dar 13 mesmo, que teoricamente é um número bem peculiar, né? Mas eu acho que tem tudo a ver realmente comigo. 13, todas essas manias estranhas.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha intimidade, sobre os meus momentos particulares, né? Coisas que a gente faz meio que quando ninguém tá vendo. Se gostaram do vídeo, deixem o like. Me contem também as manias estranhas que vocês têm, deixem aqui nos comentários. Se tiverem sugestões para novos vídeos, não esqueçam de deixar também nos comentários. Não é inscrito no canal ainda? Como assim? Se inscreve aqui e ativem as notificações para ver todas as novidades. Me acompanhe também nas redes sociais, que sempre tem fotinha nova por lá. Um super beijo e até a próxima!